galera, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química, e hoje a gente vai ver pilhas, que é um dos assuntos que mais cai de eletroquímica no vestibular e no Enem. Mas antes, vamos conversar o porquê de pilhas e qual que é a definição de pilhas. Então vamos fechar aqui para a gente conversar? Então fechando para conversar. Bom, galera, esse tema tem tudo a ver com a aula de hoje, que é pilhas. Então veja aqui nessa experiência, nós vamos precisar de 2 limões e nós vamos precisar do cobre, que está representado pela moeda aí de 5 centavos, e nós estamos pegando o parafuso, que está representando nosso alumínio. Ora, são 2 materiais com potenciais diferentes, nesse caso potenciais de redução. Qual que é o objetivo aí? O objetivo é que tenha deslocamento de elétrons entre eles. Então, pegando uma calculadora, ligando os fios em cada polo, nós vamos poder ver o deslocamento de elétrons entre os 2 limões, já que um tem cobre e outro alumínio, que vai produzir energia elétrica, porque a corrente elétrica, a energia elétrica, é nada mais do que o fluxo de elétrons, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, que é pilhas, tá? Então o que é pilhas? Pilhas é a reação química que vai ter aqui de quê? De óxido-redução, que é deslocamento de elétrons, ou tendo corrente elétrica, tendo a reação química aqui de deslocamento de elétrons, ao ligar os polos aqui vai produzir energia elétrica. Então, pessoal, pilhas é isso. Olha aqui, ó, reação química produzindo corrente elétrica. Isso é um processo espontâneo, viu? Que ele não forçou nada, ele não gastou nada, ele só pegou os 2 limões, uniu, ligou os fios e ligou na calculadora. Ok, pessoal? Então, isso aí é uma experiência de pilhas normalmente usada. Nós podemos fazer com pão com maionese. Pão com maionese. Nós podemos fazer com laranja, com batata. Ou seja, tudo que tem deslocamento de elétrons, a gente pode fazer esse tipo de experiência. Mas como que faz experiência? É o que a gente vai ver nessa aula agora de pilhas. Então, vamos lá, pessoal? Bom, galera, vocês viram a definição de pilhas. O que é a pilha? É a reação química produzindo eletricidade. E que reação química tem na pilha? Óxido-redução, ou seja, ganho e perca de elétrons. Então, essa transferência de elétrons de alguém que ganha e de alguém que perde é o que gera eletricidade, ok? É impossível não falar de pilha sem falar da pilha que começou tudo isso, que é a pilha de Daniel ou pilha de Daniels, você escolhe. A pilha de Daniel, que está representada aqui, basicamente, ela é formada por zinco e cobre, onde eu vou pegar o zinco e vou colocar numa solução de zinco. No caso aqui é sulfato de zinco, mas pode ser cloreto de zinco, qualquer coisa, mas que tenha o zinco. Para quê? Para ajudar na nossa reação, porque quando eu coloco o zinco em solução, vai produzir zinco mais 2, e aqui eu tenho o zinco metálico, que é o zinco 0. E o cobre numa solução de cobre. Assim como se eu estivesse colocando alumínio, eu ia colocar uma solução de alumínio. Se eu fosse colocar magnésio, eu ia colocar numa solução de magnésio, ok? Então, pessoal, basicamente eu vou colocar aqui essas 2 barras de zinco e cobre. Essas barras aqui, tá? Eu vou chamar de eletrodos. É onde vai ocorrer toda a reação química. Tá, o que são pilhas? Oxidação e redução, produzindo eletricidade. Então eu preciso saber quem oxida e quem reduz. Se eu souber isso, pronto, a minha pilha está feita. O resto é só os pormenores que a química tem. Como a biologia tem, como a física tem, como o português tem. Ou seja, são aquelas coisas que eu preciso saber para poder fazer determinados exercícios. Mas vamos lá, pessoal. Então, ele vai te dar todo o suporte para você saber quem está oxidando e quem está reduzindo. Não existe você decorar via casa, você está na sua casa e decora você fazer o exercício. Não existe, ele vai te dar suporte. Nesse caso, ele te deu os potenciais de redução, tanto do zinco quanto do cobre. Então veja bem que o potencial do zinco é menos 0,77 volts, ok? E o potencial de redução do cobre é 0,34 volts positivo. Então veja bem que, ao comparar o zinco e o cobre, eu percebo que o cobre tem um valor bem maior do que do zinco. De quê? De redução. Então, se o cobre tem um valor de redução maior, então o cobre sofre redução. Consequentemente, o zinco sofre oxidação. Então, com isso aqui, eu já sei. Então, veja bem, o zinco ele vai sofrer a oxidação
E o cobre, ele vai sofrer redução. Então veja bem, lá no primeiro vídeo, na introdução detalhada de eletroquímica, nós vimos um macete, que é o OPA. O que é o OPA? Oxidação, por exemplo, o zinco, perde elétrons e aumenta o NOx. É uma regrinha, um macetinho para você ficar legal. Oxidação, perde elétrons e aumenta o NOx. Então eu já sei que o zinco, ele vai, como ele está sofrendo oxidação, ele vai perder elétrons e aumentar o NOx. Como que eu descobri que o zinco está sofrendo oxidação? Pelos potenciais. Se ele tivesse dado potencial de oxidação, aquele maior potencial de oxidação, ele sofre oxidação. Mas como ele deu redução, então aquele que é maior potencial de redução, que é o cobre, ele vai sofrer a redução. Então, qual que é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é eu fazer as reações, tá? Mas eu já sei que a oxidação, vamos colocar aqui, a oxidação, ela perde elétrons. Então, olha aqui, ó. Ela perde elétrons. E a redução ganha elétrons. Então, com isso aqui, ó, eu já sei basicamente tudo da pilha. Ou seja, o zinco ele vai perder elétrons e quem vai ganhar é o cobre. Então, o deslocamento de elétrons, ele vai do zinco para o cobre. Ok? Então, os elétrons vão do zinco para o cobre porque o cobre ganha elétrons. Beleza, acabou. Agora, vamos... Fazendo isso aqui, você já fez 90% da pilha. Só sabendo esses conceitos. O OPA e o sentido dos elétrons. Beleza? Agora nós vamos individualizar o conhecimento para ficar legal. O que é pedido nos exercícios, nas provas? É pedido isso aqui, ó. Que não é difícil. Por isso que é importante você assistir o primeiro vídeo. Primeiro, se o zinco sofre oxidação, então vamos lá, ó. Eu vou colocar zinco no reagente e zinco no produto. E a minha referência aqui é o 2 e eu sei que ele vai para o zero. Ou ele vai do zero ou ele vem do zero. Assiste essa primeira parte, senão você não vai entender o meu jogo de raciocínio, tá? Então ele vai para o zero. Ou, vamos colocar aqui bonitinho, depois a gente apaga. Como o meu zinco é 2, ou ele vai para o zero ou ele vem do zero. Se ele vai para o zero, ó, o NOx diminui, então ele sofre redução. Se ele vai de 0 para mais 2, o NOx aumenta, então ele sofre oxidação. Mas eu sei que o zinco, ele está o quê? Sofrendo oxidação. Então o NOx dele aumenta. Então aqui eu coloco 0, que essa aqui é a minha parte sólida, correto? E esse aqui ele vai para mais 2, ok? Que é a parte aquosa, porque está em solução. Como ele vai perder elétrons, eu coloco esses 2 elétrons aonde? No produto, porque ele está perdendo. Então, se ele perde, no produto. Então, eu fiz a minha reação de oxidação do zinco. Então, veja aqui, ó. Veja que o NOx aumentou e veja que ele perdeu os elétrons. Ok? Vamos fazer do cobre. O cobre no reagente e cobre no produto. Se o cobre está sofrendo redução, ou seja, redução por quê? Porque o NOx diminui. Se o NOx diminui, porque ganha elétrons. Se o NOx diminui, então quer dizer que ele vai do 2 para o 0. Então aqui eu coloco aqui, ó, 2 e aqui eu coloco 0. Isso aqui é o 0, aqui é o sólido e aqui é íons, então é aquoso. Ok? Para ele fazer isso aqui, tem que ganhar elétrons. Quando ele ganha, se aqui perde e está no produto, então ganha, ele está onde? No reagente. Então eu vou colocar aqui, ó, mais 2 elétrons. Aí, deixa eu completar aqui para ficar bonitinho. Tá? Agora, o que significa isso em termos de visual? Eu estou vendo a pilha acontecer. Então, o que eu tenho que ver? Porque alguma coisa tem que acontecer. É o princípio de toda reação química. Princípio de reação química, alguma coisa acontece. Mudança de cor, solta algum gás, alguma coisa. Então, o que eu vou ver? Pessoal, veja bem que o que está acontecendo no zinco? O zinco, ele está perdendo a parte metálica dele e está ganhando a parte iônica. Ou seja, veja bem o que está acontecendo aqui. Essa parte aqui do zinco metálico, que é essa parte aqui, está perdendo e formando o quê? O zinco mais 2. Ele está perdendo o zinco mais 2.
e ainda tem zinco mais 2 aqui da solução para poder ajudar na reação. Então acontece, esse zinco metálico, ele está sofrendo oxidação e está produzindo mais 2, ou seja, ele está perdendo a parte metálica. O zinco perde a parte metálica. Então, consequentemente, o que acontece? Se ele perde a parte metálica, consequentemente, olha o que acontece. Ele acaba sofrendo corrosão. Então, ele sofre corrosão. Porque ele está perdendo a parte metálica, olha aqui, ó, e transformando em solução, na forma iônica. Então, ele está perdendo. Então, olha aqui que legal. Deixa eu tirar a anotação da pilha aqui, depois a gente faz. Então, se ele perde elétrons, ele está sofrendo o quê? Corrosão. Ok? E o zinco? O zinco é o contrário, veja bem. Existe a parte iônica vindo para a parte metálica, ou seja, parte iônica está produzindo parte metálica. Então, veja bem, essa parte iônica aqui, ó, está indo para a parte metálica. Se está indo para a parte metálica, não está sofrendo corrosão. Está sofrendo o quê? Um aumento de massa. Então, olha aqui que bacana. Então, veja bem que ao longo do tempo, isso aqui, ó, ela vai aumentando. Ela aumenta, porque ocorre uma deposição de cobre. E de onde vem essa deposição do cobre? Dos íons da minha solução. Esses íons que estão aqui, tá ganhando elétrons formando cobre sólido, cobre metálico. Ou seja, esse cobre metálico está sendo depositado aqui. Então, veja bem, numa pilha, quem sofre oxidação, sofre corrosão. E quem sofre redução, sofre um aumento de massa. Ok? Então, pessoal, o que a gente pode ver para finalizar essa parte? Para finalizar essa parte, as semi-reação, anódica e catódica. Nossa, professor, o que é isso, anódica e catódica? Ah, mas nós vamos falar agora. Pessoal, você já viu uma pilha? E você viu que a pilha tem 2 polos, positivo e negativo. E tem um porquê. Porque se um é positivo e negativo, porque significa deslocamento da corrente elétrica. Ok? Deslocamento da corrente elétrica. Por isso que é polo positivo e polo negativo. E quem vai ser o polo positivo e quem vai ser o polo negativo? Então, vamos fazer já um resumo aqui. Ó. Primeiro, quem sofre oxidação é porque, na verdade, ele sofre o quê? Corrosão. Ok? Se ela sofre corrosão, por quê? Está perdendo elétrons. Se ela perde elétrons, ela vai ser o polo negativo. Então, vou colocar aqui, ó. Ele vai ser o meu polo negativo. Olha, por quê? Questão de lógica. Elétrons, qual que é a carga dos elétrons? Negativo. Então vamos colocar os 2 polos aqui, negativo e positivo. Se os elétrons são negativos, os elétrons eles vão para onde? Para os positivos. Então, como a oxidação está perdendo elétrons, está saindo elétrons dele, então aqui vai ser o meu polo negativo. E aqui vai ser o meu polo positivo. Então, na redução, o que acontece? Vai ocorrer um aumento de massa, tá? E, consequentemente, o polo vai ser positivo. Pessoal, por que aqui é polo negativo? Porque está saindo elétrons. Então, de onde sai é negativo. E os elétrons, como são cargas negativas, vão para o polo positivo, que aqui vai ser o cobre. Beleza? Pessoal, eu posso resumir isso aqui tudo? Posso. Nessa palavra aqui, ó, presta muita atenção, porque com essa frasezinha, olha, diquinha minha, presta atenção. Se você saber essa palavra aqui, ó, você sabe fazer tudo de pilha. Tudo, vamos dizer, 99%, só as reações que não. Mas todo esse conceito aqui, bonitinho, você vai saber. Por quê? Pessoal, se aqui é o polo negativo, deixa eu até completar o meu resumo aqui. Se ele é o polo negativo, aqui é o polo positivo, aqui eu chamo de cátodo. Por quê? Vem de cátions. Cátions são o quê? Positivo. Se aqui é negativo, eu vou chamar de ânodo. Porque ânodo são ânions, ânions são cargas negativas. Então, como que eu vou fazer a minha frasezinha aqui, ó? Olha aqui que bonitinho. É o pipocar. O que é o pipocar? Olha na descrição do vídeo.
Pilha do polo positivo no cátodo sofre redução. Olha aqui que legal. Com isso aqui, você já faz toda a pilha teórica. Pilha do polo positivo no cátodo sofre redução. Consequentemente, você sabe o resto. Pilha do polo negativo no ânodo sofre oxidação. Ok? Então, veja bem. Aqui sofre redução, então, consequentemente, se é redução, ele é o quê? Polo positivo, então ele vai ser o cátodo. Então, aqui vai ser o meu cátodo. E aqui vai ser o meu ânodo. Então, vamos lá, ó. Pilha do polo positivo no cátodo sofre redução. Então, com essa frasezinha, você fica, ó, filé. A única coisa que nós não podemos fazer é a parte prática, que são as reações e a DDP da pilha. Mas o resto, questão teórica, que é o que mais cai, beleza. Mas vamos fazer aqui, pessoal, a semi-reação anódica. O ânodo, ele sofre aonde? Oxidação. Então, eu vou pegar a minha reação de oxidação. Quem sofre oxidação é o zinco. Então, eu venho e coloco aqui, ó, zinco. E vou copiar do jeito que tá lá, ó, bonitinho, produzindo aqui, ó, zinco. Mais dois elétrons. E a reação catódica é o resto do cobre, né? Mais 2, tá ganhando elétrons e tá produzindo o cobre metálico, sólido. Pessoal, então eu fiz as semi-reações. As semi-reações de oxidação, que a gente chama de anódica, porque, né, aqui sofre, aqui vai ser o meu ânodo, deixa eu escrever aqui, fica mais fácil, e aqui vai ser o meu cátodo. E aqui é a semi-reação catódica, porque é o cobre sofrendo redução. A reação global, pessoal, é nada mais do que eu somar essas duas reações. Mas para somar, a quantidade de elétrons na primeira reação tem que ser a mesma da segunda reação. Por exemplo, se aqui é 2, beleza. Se não, eu tenho que multiplicar, beleza? Então, vamos lá. Como aqui são os iguais, o que eu posso fazer? Eu posso cortar. Porque uma está no produto, outra não está no reagente. Então eu posso fazer isso. Se aqui fosse 3 e 1, então eu multiplicava essa reação por 3. Nossa, pessoal, você vai fazer um exemplo? Vou, lógico, tá? Então não vamos esquentar com isso aqui. Então cortei, então o que acontece? A reação global vai ficar... No reagente só sobrou o quê? O zinco e o cobre. Então vem aqui, ó. Zinco sólido mais cobre mais 2. Que está sendo produzido o quê? O zinco mais 2 mais cobre 0. Então essa aqui é a minha reação global, que é importantíssimo saber. Porque tem muito exercício que já começa com a reação global. E com a reação global ele te pede o resto, ou seja, ela faz o processo inverso, que não é difícil. Por quê? Porque pela reação global fica fácil. O zinco, o que está acontecendo com o zinco? O NOx está aumentando. Se o NOx está aumentando, está sofrendo oxidação. Então já sei se o zinco sofre oxidação. Se eu sei que ele sofre oxidação, eu sei tudo. Por exemplo, o cobre. O cobre está indo de 2 para 0. O NOx está diminuindo, ó. O NOx está indo de 2 para 0. NOx diminui, redução. Se eu sei que ele está sofrendo redução, então eu sei que o cobre é o cátodo, eu sei que ele é o polo positivo. Então eu já sei tudo. Beleza? Então, ou ele vai te dar a reação, ou ele vai te dar a notação da pilha. Tá? A notação é fácil. Ele vai pegar o zinco, que nesse caso aqui sofre oxidação. Então tá aqui bonitinho, ó. Mais 2. Ele vai passar 2 barrinhas aqui bonitinho. E o cobre, mais 2, mais... Opa! Deixa eu colocar aqui, cobre mais 2 e cobre 0. Tá? Ou seja, toda vez que ele te dá a notação de uma pilha, isso aqui é uma notação geral, determinada por leis, por regras da química. Essa primeira parte de qualquer pilha sempre vai sofrer oxidação e essa parte sempre vai sofrer redução. Então, se ele te dá a reação, beleza, você veio pelo NOx, se aumenta ou diminui. Se ele veio pela notação, a primeira parte é oxidação. Até porque dá para ver pelo NOx, né? Na verdade, 0 e 2, ok? Agora, barrinha. E por que essa aqui tem essas duas barrinhas? Essas duas barrinhas, pessoal, é representada pela ponte salina. Para que é uma ponte salina? O problema já fala, é uma ponte de sal.
sal de cozinha, o cloreto de potássio, qualquer tipo de sal, que seja um sal mais neutro. Agora, qual que é a função da ponte salina? Veja bem, os elétrons estão se movimentando. Se os elétrons estão se movimentando, a lâmpada mesmo assim não acende. A reação vai parar. Eu preciso da ponte salina. A ponte salina é nada mais do que um vidro emborcado aqui, ó. Então eu vou colocar um vidro emborcado com sal. Aí quando eu faço isso, aí a lâmpada acende. Tá? Então qual que é a função da ponte salina? Fazer a pilha funcionar. Como? Nós vamos ver agorinha, tá? Vamos apagar isso aqui, a gente vê isso aqui. Agora, para terminar, pessoal, a DDP da pilha. Pessoal, a DDP da pilha é quando você compra aquelas pilhas normais, você vê que é 1,5 volts. Como que ele sabe? Isso aqui, ó. É só eu pegar o potencial maior, tá? Menos o potencial menor. Então é assim que eu faço. O potencial maior aqui é do cobre, que é 0,34, menos o potencial menor. Qual que é o menor? Menos 0,77. Não é isso? Então a DDP da pilha, que eu posso representar pela letra U, tá? Ou pela letra... Geralmente a letra U. Vamos ficar, se no exercício que a gente fazer der outra, a gente fala, mas o objetivo é o mesmo. U, aí, o que acontece? É 0,34, menos com menos, mais. Então esse mais esse. Então o que acontece? Fica 1,1 volts. Então a DDP da pilha de Daniel, ela chega no máximo a 1,1 volts. Se a reação for certinha, completinha, ela chega a 1,1. Se der algum probleminha, ela diminui um pouco a voltagem, o rendimento dela, tá? Então é assim que eu calculo. Então, beleza. Se você souber isso aqui, você sabe toda essa parte teórica. Se você sabe toda a parte teórica, aí você parte para as reações. Fez as reações, fez a reação global, automaticamente já sabe a notação e sabe a DDP. Pronto. Terminamos pilhas. Agora, só vou apagar aqui para a gente falar sobre ponte salina, tá? E esse deslocamento de elétrons aqui, de corrente elétrica, é importantíssimo, tá? Então vamos lá na transição para a gente finalizar. Bom, pessoal, para a gente finalizar essa parte, falar da ponte salina e deslocamento dos elétrons, que é importante. Então, nós vimos aí que o cobre, ele sofreu redução, então vamos colocar a frasezinha aqui, né, que é o pipocar. O que é o pipocar? Pilha do polo positivo, no caso, sofre redução. Então, se o cobre sofre redução, então ele vai ser polo positivo, consequentemente ele vai ser o meu cátodo. Então é só inverter o conhecimento para lá, né? Isso aqui vai ser o ânodo e aqui o polo negativo. Nós vimos que o cobre sofreu aumento de massa porque o cobre sofre o quê? Redução. Se ele sofre redução, é porque ele ganha elétrons, né? Então, mais 2 elétrons, formando o cobre metálico, que vai depositar, lógico, né? Nessa parte metálica. O zinco, nós vimos que vai lotar aqui de quê? De zinco mais 2, não é isso? Ele vai encher aqui de cargas positivas, né? Porque ele está sofrendo oxidação, então como que ele sofre oxidação? Perdendo a parte metálica. Então ele perde, formando mais 2, então tá aqui bonitinho, porque ele sofre o quê? Oxidação, né? Então veja bem, pessoal, qual que é a função da ponte salina? Então, como eu falei, a ponte salina é um sal, cloreto de potássio, né? Que se eu for colocar aqui, ó, ele vai liberar para mim positivo e negativo, potássio mais e cloro menos, né? Potássio e cloreto. Pessoal, por que se eu tirar a ponte salina, a reação cessa? Veja bem, se você observar, na parte do zinco, nós vamos individualizar o zinco. Se você observar, a reação, à medida que ela vai começando, e é uma reação bem rápida, tá? Ela vai o quê? Ela vai aumentando a concentração de zinco, ok? Ela aumenta a concentração de zinco. E o cobre faz o quê? Diminuir a concentração de cobre. O zinco aumenta e a de cobre diminui. Se você observar, aqui, ele vai ficar com muita carga o quê? Positiva. Ele fica extremamente positivo. E o que acontece? Os elétrons estão saindo do zinco.
se os elétrons saírem do zinco, mas veja bem, mas por que os elétrons vão sair do zinco se aqui está lotado de carga positiva? Olha, se aqui está cheio de carga positiva e os elétrons são carga negativa, ele vai acabar não indo. Atração eletrostática, o positivo dos íons do zinco vai atrair os elétrons. Por quê? Porque os elétrons são o quê? Negativo. Então, quando isso acontece, a reação para na hora, fecha o circuito, isola o circuito. Aí ela para. Aí, quando eu coloco a ponte salina, qual que é a função da ponte salina? O cloreto, o que acontece? Vai diminuir, a função do cloreto é o quê? É diminuir essa concentração de carga positiva. E ainda coloca o potássio mais, só que é bem menos quantidade, né? Porque aqui eu tenho uma solução bem maior, isso aqui é só uma ponte, geralmente não faz nem essa ponte, coloca um algodãozinho, só para você colocar um pouco de cloreto, por exemplo, a parte negativa, porque essa parte negativa, ela vai reagir com a parte positiva, formando o quê? Formando o cloreto de zinco. Então essa concentração aqui do zinco, ela vai diminuir. Se ela vai diminuir, ou até cessar, os elétrons não vai ficar sendo atraído, né, pela parte positiva. Aí ela consegue deslocar. Então, se eu tiro a ponte salina, isola o circuito. Se eu coloco a ponte salina, não isola, então a reação continua. Então, por que a reação continua? Então, é a função da ponte salina. Qual que é a função da ponte salina? Diminuir a concentração positiva de quem sofre o quê? A oxidação. Então, essa é a função da ponte salina. Então eu vou colocar aqui, ó, para você ver bem legal a definição da ponte salina aí, tá? Pessoal, outra coisa que a gente pode analisar aqui, mais duas coisas. A pilha, tá? Se você olhar aí no seu caderno, no seu livro, você vai ver que é uma reação espontânea, né? É uma reação espontânea. Essa reação espontânea, por quê? Porque eu não preciso forçar nada. Quando eu pego esses eletrodos de zinco e cobre, coloco a ponte salina, coloco a reação, começa. É que nem no primeiro vídeo que nós vimos, da pilha de limão. Conectei no pilha, aliás, os limões, beleza, fechei lá, coloquei na calculadora, acendeu. Eu não forcei, eu não gastei energia. Por isso que eu falo que é uma reação espontânea, ou seja, espontaneamente ocorre a reação. Beleza? Por isso que a DDP de uma pilha, ela é sempre positiva, porque a reação ela é espontânea. Beleza? Então o que nós vimos aqui, pessoal? Nós vimos que o zinco, como ele sofre oxidação, ele perde elétrons para o cobre, ok? Né? Ele perde elétrons e vai para o cobre ganhando, fazendo esse circuito. Né? Então a sequência dos elétrons é exatamente ir do negativo para o positivo, porque os elétrons são negativos. Pessoal, agora, por convenção, aí que vem uma baguncinha tal, que não é legal, mas por convenção, o sentido dos elétrons tá certinho, mas o sentido da corrente elétrica é o contrário. Ou seja, se eu colocar aqui a corrente elétrica, que eu represento pela letra I aqui, ela vai do positivo para o negativo. Então vamos revisar aqui, ó. O real é o quê? É do negativo para o positivo. Mas o convencional, ou seja, convenção, ele vai do positivo para o negativo. Isso eu estou falando de corrente elétrica, tá? O real, que realmente acontece, é do negativo e positivo. Por quê? Porque os elétrons, eles seguem o fluxo da corrente elétrica, é lógico. Porque se os elétrons estão indo para a direita, a corrente também vai para a direita. Mas por convenção não é isso. Então se cair no exercício, ó, fica ligado, tá? A corrente real, negativo e positivo. Mas se ele falar de convencional, que é o que realmente cai, é do positivo para o negativo. Dos elétrons é isso aqui mesmo, tá, pessoal? Dos elétrons é isso aqui. Então, por isso que agora eu vou fazer da corrente elétrica. Então, se você descobriu dos elétrons, que é fácil, porque ele sai do negativo, porque ele é negativo e vai positivo, então o que acontece? O fluxo, deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu colocar aqui. O fluxo de corrente elétrica, ele é o contrário, tá? Ou seja, o fluxo de corrente é sempre contrário aos elétrons. Pessoal, espero ter ajudado vocês nessa pilha, tá? Encerramos essa parte teórica. Assista a parte 2, tá?
que vai ser de exercício. Eu vou fazer aí uns 2, 3 exercícios para você ficar legal. Mas eu espero ter ajudado vocês. Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Resumindo aqui, fizemos todo o agrado. Espero ter ajudado vocês. Então fica aquele negócio. A vida é linda porque a química é linda. E ó, bons estudos. Estudo porque a vida é linda. Ok? Até mais. Então, pessoal, nós temos aí a pilha de Daniel, né? De cobre e de zinco, como nós acabamos de ver. E basicamente eu tenho o zinco, sulfato de zinco, o cobre, o sulfato de cobre. É importante que o mesmo metal que esteja aqui tenha a solução desse mesmo metal. Basicamente para ter aquela transferência de íons e para a parte sólida, ok? Ou seja, o cobre mais 2 virar cobre metálico e o zinco sair daqui da parte metálica para o zinco mais 2. Mas veja bem que mesmo tendo isso aqui, ainda não é suficiente para acender a lâmpada, porque ainda não tem a ponte salina. Então, nós vimos a importância da ponte salina, ela possibilita o surgimento da corrente elétrica, né? Porque aí não isola o circuito, não faz o circuito. Então eu vou colocar aqui a ponte salina, que é o sulfato de sódio, e se fazendo isso vai possibilitar a produção de eletricidade, ok? Porque aí a reação ela começa de fato, né? Dando uma potência de 1,1 volts, que nós vimos lá, né? Calculamos a DDP de 1,1 volts. Por quê? Porque na pilha, toda a reação de óxido-redução produziu eletricidade, pessoal. Como? Olha aqui, o zinco, ele foi perdendo o zinco metálico aqui, né? Para zinco mais 2. E à medida que ele vai perdendo, ele vai se corroendo, né? Então o zinco sofre oxidação, então ele está sofrendo corrosão. Então não esqueça disso, tá, pessoal? O zinco sofre corrosão por sofrer oxidação. Já no cobre, já é o contrário. Como ele sofre redução, o cobre mais 2 vira cobre metálico. Então olha o que acontece. Sofre uma deposição, um aumento de massa na redução. E a corrente elétrica, ele vai do negativo para o positivo, ou seja, de quem perde elétrons para quem ganha elétrons. Ok, pessoal? Então, formando aqui o ânodo, que é o polo negativo, e o polo positivo aqui, se aqui é o ânodo, aqui vai ser o cátodo. Beleza, pessoal? Aí vai ter a transferência aí de elétrons do negativo para o positivo, que é o fluxo normalmente de elétrons. Então, finalizamos essa pilha de Daniel e voltamos para o vídeo, ok?